Olá, pessoal! Mais um episódio do podcast Recomeços. Já vou aproveitar aqui para pedir para vocês, irem ver os anteriores depois, né? Que assistir esse, veja os anteriores porque são super interessantes. E esse de hoje não vai ficar devendo nada para os outros, porque a gente hoje, assim, eu tenho para mim que a gente vai ter um papo aqui animal, porque a gente está com uma fera aqui. Vocês vão ver. Então, vamos lá. Curtam, já compartilhem, né? Interajam de alguma forma. Pode até discordar, pode até dar o dislike. O senhor algoritmo quer que a gente interaja um com o outro. E hoje eu tenho aqui, então, como eu disse, uma fera, o Betinho. Eu vou dizer Betinho porque a gente está numa estrada junto há tanto tempo. Somos tão íntimos, né? Betinho, seja muito, muito bem-vindo aqui. A gente aqui é a fofoca do bem, a gente fala da nossa vida. Estou à disposição para a gente falar de qualquer assunto. Para os outros conhecer um pouco, né, da gente. Sim. Então, eu queria que tu contasse um pouco da tua história, da tua trajetória, dos teus recomeços, do teu trabalho, enfim. Eu sei que tem bastante coisa. Sim. E o pessoal vamos tentar resumir, né? Eu fiz... Então, vamos lá, vamos começar lá do início, com 20 anos, né? Digamos assim. Ontem? Ontem. Só 20 anos atrás. Com 20 anos atrás, praticamente, eu fui morar fora do Brasil, morei na Itália por 5 anos. E aí, depois de 5 anos, quase 6, eu retornei para o Brasil. Daí, retornei para o Brasil. A minha mãe tinha uma escola de educação infantil em Porto Alegre. E aí, eu assumi a escolinha dela por 2 ou 4 anos. Mas no segundo ano de gestão, sobre minha gestão, no caso da escolinha, eu comecei a articular o que eu desejava fazer quando eu era mais jovem. E aí, eu desejava ou fisioterapia ou educação física. Tudo da área da saúde, né? E aí foi que a vida me direcionou. Fisioterapia eu teria mais embargos, porque eu teria muitos deslocamentos, enfim. E aí, eu comecei a namorar a Mayara Barcelos, que é daqui de Gravataí. E a educação física tinha aqui na UBRA, em Gravataí. Aí eu juntei tudo e fui estudar educação física. Estudei educação física, enfim, quase formado. Daí eu recebi o convite para trabalhar na Anivete, como gerente da Anivete. E lá eu fiquei. Eu juntei outro recomeço. Aquela ideia de criança, de amar os animais, gostar dos animais, enfim. Já tinha chegado a pensar em veterinária, assim, naquele momento, não, porque era muito difícil. A veterinária antigamente era muito caro. E aí eu não tinha condições, enfim, de pagar um veterinário, um curso de veterinário, curso superior de veterinário e tal. Mas eu sempre tive desejo. Minha mãe fala até hoje, quando a gente ia na Barra do Imbé, eu queria trazer um boto para casa. Então, coisa de crianças, né? E aí, enfim, daí foi. E aí surgiu essa oportunidade, que me convidaram para trabalhar na clínica veterinária Anivete, como gerente. Enfim, eu assumi como gerente. A gestão estava sempre presente ali, né? Porque eu entendo, né? Estava sempre presente. Tu chegou a fazer algum curso lá na Itália? Alguma coisa assim? Não, eu jogava futebol de salão. Nossa, muitos recomeços, né? Muitos recomeços. Foram muitos recomeços, muitos. História é legal. Daí, depois que eu estava na gerência da Anivete, em uns 2 anos, enfim, eu acabei me formando na educação física e eu sempre tentei, de uma certa forma, sair da Anivete para continuar na minha área de atuação, que era educação física. Trabalhava em algumas academias, dava personal, enfim. Só que eu nunca conseguia sair, porque a galera responsável pela Anivete sempre me remanejava. Não, vamos remanejar uma situação aqui, vamos acertar um salário a mais aqui e ali. Sempre foram assim, foram 3 pedidos de saída e eu nunca conseguia sair. Porque a galera me valorizava, enfim, e me organizava E com certeza prestava um bom... Sim, acredito que sim. Também, né? Gestão, né? Acredito que sim. Acredito que eu conseguia remanejar tudo para eles, fazer uma boa gestão como gerente. A gestão, a gente, todo mundo, assim, fala em gestão, mas é muito difícil, né? Tem que ter um tino, tem que ter um preparo, tem que... Muita gente fala em gestão também, só gestão financeira, e não é só Exatamente, isso, né? Só gestão. Olha que tu vai fazer gestão de pessoas, enfim, né? E a gestão de pessoas é a parte mais difícil, no meu ponto de vista, da vida, assim, gestão de pessoas, tanto familiar quanto de trabalho, enfim. Mas, graças a Deus, eu tenho ao meu lado uma psicóloga fenomenal, que é minha esposa, e ela me ajuda absurdamente a pensar, a ser resiliente, a entender algumas demandas. Não é nada fácil. Não. E aí, assim foi.
Daí, resumindo, no último pedido que eu fiz até foi para a doutora Daisy, que era responsável na época. Isso, eu lembro. Dela assim, não, quem sabe tu não compra Anivete. Surge uma história resumidamente assim. Eu falei, opa, me interessa. E aí, resumidamente, eu chamei um colega meu, o meu ex-sócio, que é o Matheus. E aí a gente fez a aquisição da Anivete. Daí agora o Matheus saiu, enfim, eu tô sozinho. Então, resumidamente, foram vários recomeços E que tu a já gente sabia, trocou. tu já sabia tudo da Anivete também, né? Exato. Então, eu montei a facilitou, clínica né? junto com Montou. com os empresários na época, e sim, responsáveis. Eu sabia de todos os caminhos, né? A doutora Deise maravilhosa, né? Ela é excelente. Nossa, muito boa, né? Nossa âncora, assim, né? É, a doutora Deise também. Peguei o muito iniciozinho legal. dela, Sim. da carreira Lá dela. na outra É, clínica, depois ela ela cuidava, veio para né, dos- montar a Anivete. Que- A Anivete sempre foi um sucesso, assim, desde o início. É A um Anivete, eu digo sucesso. que a Anivete, ela começou grande já, sabe? Ela não teve que começar pequenininho. Porque também veio a Daisy tinha muito nome, ela que montou a clínica, então... E aí, assim, a gente foi trabalhando. E aí tu assumiu, isso foi meados de quando? Mas foi Vamos antes? lá, deixa eu pensar. Não. A pandemia foi em 20, né? 20. 19 para 20, né? Então, a gente assumiu a clínica em fevereiro de 20. E em março, estourou a pandemia. Nossa, tu mal assumiu e... Não tinha um mês, deu 45 dias, porque se eu não me engano, foi meados de março. Ai, me conta o que tu pensou na hora. Ai, meu Deus, logo agora, na minha vez. Eu olhei pro Matheus e falei assim, ferrou, para não falar um palavrão. Eu falei, ferrou, o que nós vamos fazer? Trabalhar. E foi muito triste a pandemia, obviamente, Sim. né? E só que como o pessoal ficou em casa e talvez tenha dado um olhar mais evidenciado para os animais, enfim, o nicho do animal, clínica veterinária, enfim, ele acabou sendo um dos nichos menos afetados na pandemia, né? E aí, ali que eu cresci. Eu cresci porque... Sim, porque os animais continuam precisando de vacina, Exato, de isso. tratamento. Claro que de- tivemos lockdown, mas aí a gente trabalhou com produtos essenciais, né? Com projetos essenciais, aí a gente manteve aberto, enfim. Só que fizemos rodízios, tudo dentro da lei, enfim. Só que na pandemia eu acabei contratando mais pessoas. A gente contratou porque, obviamente, a gente precisava de trabalho, a galera precisava de trabalho e a gente pôde abrir o Olha só, estabelecimento. um setor assim, né? Poucos, né? Que conseguiram Um dos ampliar ao poucos. invés de Exatamente, um dos reduzir poucos. pessoal, né? Então eu falei para ele, cara, temos uma oportunidade, vamos crescer. Daí vem trabalho, gestão, paciência, calma. É muito difícil tu empreender no Brasil hoje. Mas a gente conseguiu. Sobrevivemos, passou a pandemia e a gente foi estruturando. E tô aí até hoje, sobre a minha gestão, a gente está em 25, tá indo pro 5º ano, né? Eu tenho visto, assim, bastante... Eu levo, né, meus petzinhos. Sim. Bastante modificações ali, né? Assim, Atualizações, né? atualizações. É bem legal, bem dinâmico. Isso é muito interessante, né? E aí teve um outro recomeço, que eu não falei, mas, enfim. Daí assumimos a clínica em 20 e um colega meu, um cliente meu, falou assim para mim, vamos fazer veterinária? E eu falei, sempre foi uma vontade e tal. Mas eu falei, não, agora não tenho como, eu tô totalmente atrelado à gestão da clínica, enfim, não tem como fazer e tal. E ele falou, vamos, cara, vamos fazer. Abriu a Cezuca, de Cachoeirinha, abriu um curso novo e tal, tá fazendo estágio, vestibular, enfim, vamos fazer. Resumindo de novo, fui fazer veterinária. Que já facilitou, que é do lado, né? Cidade Facilitou, do lado. que é Imagina, do tu lado. teria que se deslocar, né? Pra, sei lá, Exatamente. Canoas, né? Que tem, né? Canoas, Porto Alegre, que tinha na tudo. época. Então, do lado, Cachoeirinha, eu falei... Convite vamos... irresistível. Convite irresistível. Fui lá, conversei com o coordenador na época, o Igor, enfim, e falei, me explica um pouco como é o curso um novo, né? Ele me deu super credibilidade, enfim, o curso na época não era autorizado pelo MEC, hoje já é, né? Sim. Precisa de várias atualizações, enfim. Sim, sempre pra começa poder. assim, né? Exato, Você começa aos isso. pouquinhos pra depois... E hoje eu tô no penúltimo semestre de veterinária. Já? Né? Já. Que eu te encontrei lá logo no início. Né? Logo no início nós falamos. Logo, tu foi uma das primeiras pessoas que eu falei, que a gente sempre teve um bom relacionamento, tu como cliente, eu como o gerente. E aí, lá no início a gente falou, o que tu Pois vai eu fazer? também, eu tava também no início da fisioterapia Foi lá na isso que a gente... Cezuca. Ou a gente se encontrou lá se esbarrou lá nos corredores da Cezuca e a gente conversou. Foi mais ou menos assim. Foi na Cezuca. Eu falei, o que tá fazendo aí? O que tu tá fazendo aí? Foi né? assim a E conversa. eu tava também no início e também tô
encaminhando já para finalizar. Fisioterapia, não é? Fisioterapia. É muito rápido que passa, né? A gente tem que aproveitar a vida a cada momento. Bom, minha filha vai fazer 8 anos. Nossa. Passa muito rápido. E aí tu Fez começou a 8 anos fazer e vai fazer. começou a fazer a veterinária. E aí tu começou assim, é isso mesmo, é isso mesmo, é isso que eu... Então, assim, ó, o que foi a minha ideia, sabe? A minha ideia foi... Eu sempre tive um bom embasamento, porque eu, como gerente, eu precisava entender de todos os setores da clínica. Então, eu sempre conversei, dialoguei sobre projetos, sobre o caso, sobre diagnóstico, sabe? Então, eu sempre conversei. Não que eu tinha essa pretensão. Aí, depois que eu entrei para a faculdade, enfim, aí eu comecei a me aprofundar mais em diagnósticos, enfim, tratamentos, etc, etc. Então, eu sempre discutia caso com as meninas para aprender. E aí, assim, a vida te direciona, né? Eu sempre digo que a vida te direciona. E aí, ao longo do processo todo, enfim, a gente tive a pandemia, teve aula online também, etc. Depois retomamos, né? E aquilo te faz crescer, né? Como eu digo, o conhecimento ninguém te tira, né? Não, ninguém tira. Então, a gente perde tempo se a gente não está se atualizando, se a gente não está estudando. Estudar, cara, é uma coisa que a gente Eu vai acho fazer. assim. Temos um exemplo Tipo perfeito assim, na minha Aí frente. tu vai aqui. estudar até quando? Não sei, cara. Vou estudando. Vou estudando enquanto der, enquanto eu conseguir. É aí. isso, essa é a ideia. Não tem. E aí todo o embasamento que eu tinha dentro da clínica, junto com o teórico na faculdade, tu juntando, a vivência é muito importante. Ah, sim. Muito, imagina. Então a vivência que eu tinha... Essa parte, assim, eu sinto um pouco... Eu sinto falta da fisioterapia, né? Porque eu vejo a teórica, mas eu não tenho tido ainda, pelo menos, né, tantas oportunidades. Sim. Porque eu ainda estou trabalhando no judiciário, aquela coisa toda, então... Não está totalmente direcionada ainda. Mas deve ser muito bom, né? É muito bom. Eu sempre digo para as gurias também, para as meninas que começam lá no segundo, terceiro semestre, enfim, que essas meninas elas vão sair da Nivete ou vão continuar na Nivete ou quando terminar a faculdade, elas vão sair prontas, né? Elas vão sair prontas só esperando o CRMV para sair atendendo. Porque elas têm um embasamento muito grande lá na clínica e a gente passa o conhecimento. O conhecimento a gente tem que passar. A gente não pode ficar para nós. O conhecimento a gente tem que passar e criar. E essas aulas ali, hoje elas acontecem aonde? No polo? A Cezuca fez lá em Cachoeirinha, né? Começamos lá e eles programaram um hospital. Tudo tem etapas, né? Então, de um certo modo, acho que, se eu não me engano, foi início do ano passado, que eles abriram um hospital gigantesco, muito moderno, muito bonito, aqui na Papa. Na Papa eu já passei por ali, eu vi. É daqui para lá, a segunda entrada da Freeway, bem pertinho, dá 5 minutos da Freeway. Para mim ficou melhor ainda. Nossa, muito bom. Muito bom. E aí um hospital tudo equipado, enfim. E nós seremos a primeira turma, eu e mais uns 43 colegas, da primeira turma da medicina veterinária. Que turma grande, né? Turma grande. O curso tem bastante gente, bastante colegas, bastante aluno. Ele ficou com nota 4 no MEC. Tá bom. Acho que a máxima é 5. Máximo é 5, tá. Ficou bem valorizado. Início, né? Mas ele é do Cruzeiro do Sul, né? Cruzeiro do Sul está com um investimento muito grande no Brasil, né? E me diz uma coisa, essa questão da gestão, assim, que é forte, é boa, né? Como é que aconteceu mesmo? Te lembra, assim, essa questão da gestão mesmo? Como é que... Eu sempre tive uma questão de tentar ser uma liderança do grupo, enfim, para a gente conversar, sempre ter... É o teu perfil, assim. Sempre tentar organizar, porque eu digo que um dos maiores problemas de nós, seres humanos, a gente se lamenta muito, né? E a gente se lamenta muito e se lamenta para os outros, não diretamente para a pessoa que possa resolver. Então... Bem assim. Sempre fui desde a escola a gente chegar no professor ou no meu treinador, enfim, alguma coisa assim, para a gente tentar resolver os problemas. Porque quando tu trabalha em grupo, não adianta. Se 3 puxa para cá e 5 para lá, não vai dar certo. Então tem que estar todo mundo no mesmo caminho. E a grande dificuldade da gestão é essa, tu conquistar as pessoas entenderem no teu projeto. E sempre buscar soluções, né? Não... Sempre buscar soluções. Problemas tem bastante, a gente sabe. Vai ter, em qualquer lugar. Mas desde o início que eu entrei na Nivete lá em 2017, se eu não me engano, foi em fevereiro de 2017 que a gente abriu, eu já sempre fui gerente, enfim, as pessoas sempre me respeitaram, sempre. Eu não tendo formação de veterinário, eu me formando em educação física, a galera sempre me respeitou, tanto os gestores quanto os meus colegas. Eu diria que tu...
fosse se classificar como um líder, né? Um líder. Claro que a gente não acerta sempre, a gente também erra, sim. mas a gente vai pegando experiência, a gente ia aprendendo com a vida. Era um projeto novo, eu sempre assumi a escolinha da minha mãe, enfim, com 5, 6, 7 professoras, com 40 alunos. Daí aquilo me deu um Pois embasamento. isso foi bacana também, né? É uma outra vivência, assim. Mas são pessoas também, né? São pessoas Essa também. é a questão, Eu né? sempre tive atrelado com pessoas. Sempre tive Que atrelado. parece assim, né, Bertinho, que a gente consegue outras coisas aprender, outras habilidades, faz cursos, Sim. faz técnicas, enfim, então não precisa. Mas essa questão de liderar pessoas realmente, ela vai servir para qualquer nicho, qualquer negócio. Exatamente. Se tu já tem também não só o Tem que ter perfil, o know-how mas também, né? tem que ter, claro, mas por isso que não é fácil, porque existem pessoas maravilhosas. Tá? Quando a gente falou, fazer gestão financeira. Sim. Aliás, geralmente, uma vez eu fui participar de um curso de tribunal e tinha um testezinho no final, eles pegavam várias pessoas com vários cargos para a gente realocar as pessoas nos cargos, né? Então, davam as características da pessoa. E eu lembro que eu errei porque, assim, uma questão eu errei porque era uma senhora que ela era muito fechada, assim, e tal, muito certinha. Então, ela foi para a parte financeira, que é quando as pessoas, os funcionários pediam vale, pediam não sei o quê. Eu disse, essa pessoa não dá, porque ela tem que lidar. Mas aí, depois eu entendi, estava certo que tinha que ser ela para aquele cargo, porque ela era mais... Centrada, Ela não ia ter problema em dizer não, por exemplo... Entendi. Tu já tirou um vale esse mês? Ela era uma pessoa para aquela... Claro, isso aí faz muito tempo, né? Hoje em dia a gente pode falar em outras habilidades e tal. Mas é interessante pensar isso, porque às vezes não adianta botar uma pessoa que vai lidar com o público ali, linha de frente, pessoa tímida ou mais reservada, que ela não vai falar. É uma pessoa legal. Talvez para um outro posto, que precisa de mais concentração. E essa é a grande dificuldade das coisas, porque existe trabalho e existe pessoas que querem trabalhar. Só que daí, quando as pessoas vão, elas pensam, não é para mim, enfim. Eu já fiz diversas entrevistas, diversos treinamentos, tu acompanhou, enfim. Sim. E aí a gente tem que trabalhar com essas pessoas, temos que dar chance, as pessoas vão errar, a gente tem que ter uma pessoa responsável. Eu sempre trabalho com lideranças dentro do grupo, né? Então, acho que a gente tem que trabalhar, além do líder geral, a gente tem que ter lideranças dentro de grupo, dentro de pequenos grupos. Não estou dizendo que eles mandam e acabou, não é isso. São lideranças, são pessoas de confiança tua, são pessoas que vão nortear os demais. Então, a lideranças dentro de pequenos grupos é muito importante para mim. Senão ficaria só tudo lá para ti também. É uma demanda absurda, não tem como absurda. tu não tem como... E quem é que tem mais contato ali com o grupo, né? São vários grupos, né? São vários quem é que grupos. tem mais contato, que saberia... E aí tu direciona demandas, é isso daí. A gente, como gestor, enfim, a gente tem que descentralizar tudo, né? Então, a gente tem que passar para os colegas, enfim, que eles também podem ser responsáveis e resolver as demandas. Não precisa somente do líder geral resolver, enfim. Porque senão acaba a demanda que tu não consegue resolver. E me diz uma coisa, como é que é o teu público ali, assim, quer dizer... Eu já sei um pouquinho do perfil, né? São senhorinhas também bastante, né? O público é bem diversificado, bem variado, bem... A gente atende todos os públicos, né? Hoje, o último público agora que a gente... que a gente conseguiu atender, eu já ajudava algumas protetoras, enfim, né? Mas hoje, na enchente, com a enchente que a gente teve ano passado, que está fazendo um ano agora da tragédia, né? A gente começou uma parceria com a Paola Saldívia, que é uma protetora que teve em linha de frente lá dentro de Canoas, enfim. Então, a gente tem recebido essa demanda dela. Ela é responsável por todos os animais que entram, enfim, resgatados, enfim. Então, hoje, a gente tem recebido uma demanda de resgatados dela. Porque, normalmente, anteriormente, a pessoa física, que eu digo, né, não resgatava um ou outro, enfim, trazia, mas não uma demanda muito grande. E hoje, a gente tem uma demanda muito grande de resgatado que a Paola faz esse trabalho.
Antes eu também ajudava, temos algumas protetoras aqui de Gravataí, enfim, mas uma demanda absurdamente grande vem da Paola. E é difícil, assim, para encaminhar para esses animaizinhos? Mas, normalmente, tu diz para adoção? Para adoção. Era muito difícil antes da enchente. Depois da enchente, ficou pior ainda. É uma situação muito complicada. A gente teve, um ano atrás, a Invest esteve à frente dos abrigos aqui de Gravataí. A gente deu apoio para os 4, 5, 6 abrigos que estavam abertos aqui. E a história se desenrolou durante até dezembro. Ou seja, começaram a resgatar. Vou contar brevemente essa história das enchentes. Eu fui ajudar o abrigo que a Paola tinha conseguido, enfim. E ali divulguei que tinha animais aqui, taraná. E comecei com a divulgação. E com a divulgação, a Anivete explodiu de demandas, assim, de alguém querendo ajudar, enfim. Dali, daquela divulgação que eu fiz, enfim, e em diante, só surgiu a oportunidade da gente acolher mais os animais. Então, a galera me ligava, olha só, eu tenho uma casa, tu quer? Eu falei, calma, vamos por partes. Então, todas as casas que eu conseguia, terrenos, enfim, através de contato aqui de Gravataí, eu sempre falava, eu posso ajudar, mas eu não posso tomar conta de tudo. Então, todo o abrigo que surgiu aqui em Gravataí, alguns através de mim, eu falava, tá, galera, quem que quer assumir este abrigo com responsabilidade? Então, ou seja, eu ajudava tecnicamente com a minha equipe da Anivete. Sim, mas tinha alguém... Mas alguém tinha que assumir dentro dos abrigos. E assim foi. Assim foi, começando com 1, 2, 3, 4, e no fim eu estava ajudando 5 abrigos. Eu me vi numa situação que eu dormia 2, 3 horas, enfim. Nossa, Foi muito tenso aquele mês de maio, né? O momento por si só já estava difícil. O momento por si só já está difícil. Imagina. Mas uma grande contribuição que a gente deu, que eu fico muito feliz, é que a gente perdeu pouquíssimos animais. Muitos vieram doentes, muitos. E a gente perdeu pouquíssimos mesmo. Com doenças virais, enfim, ou o lépito, por exemplo, da enchente, que afetou até os humanos, enfim. Porque a galera se juntou e apoiou muitos desses cães que estavam, né, em situação vulneráveis. E a gente perdeu pouquíssimos. E aí, no final de tudo, foi um sucesso em relação à vida, né? Salvamos bastante vida. O que a gente fez com esses abrigos? Pois é. Eram 4, 5 abrigos, que é o que eu estava fazendo, a gestão técnica que a minha empresa estava fazendo. Aí a gente foi, ajudei a Luíse, né? Que passou por um problema agora há pouco, enfim. E aí a gente foi juntando abrigos, ajudando, enfim. Vacinamos uma galera, microchipamos uma galera, assim, foi um negócio louco. Eu dividia a minha equipe para dentro da clínica e a outra equipe ia sem custo nenhum para os outros abrigos. As gurias abraçaram a causa, porque eu sozinho não conseguia, né? Não, impossível, né? Elas abraçaram a causa, dividia e ia em horários separados, alternados que não eram, que elas tinham compromisso comigo, elas iam para os abrigos, enfim. E aí foi diminuindo, foi terminando o recurso, que a gente conseguiu através de doação. Doação do povo, enfim, tudo. Você não tinha nenhuma ajuda, assim... Da prefeitura? Pública, do setor de Tivemos públicos. ajuda da prefeitura em divulgação, eu não posso me queixar da prefeitura, não, eu seria muito injusto se eu falasse isso, né? Tivemos ajuda do vereador Paulo também, enfim, que estava nos buscando recursos, enfim. Só que o pesado financeiro realmente ficou entre nós, assim, nós, povo, doação de fora, enfim, foi... Até porque a prefeitura, o que ela ia fazer no sentido, é difícil também a gente também se colocar... a prefeitura também dependeria de recursos também. Exato, né? A gente tentou de fora recursos, também, não do estado, conseguimos isso. Mas a gente entende, a gente fica frustrado, chateado, mas obviamente. A única coisa que me chateou de verdade, assim mesmo, foi pessoas públicas, assim, do poder público, né? Não a prefeitura, tipo Zafalão, etc e tal. Sim. Foi pessoas do poder público ali falar assim, agora praticamente disse assim, agora vocês têm que se virar, os cachorros não eram daqui, vocês têm que devolver para a cidade que era. Então, isso foi a única coisa que me marcou muito, assim, sabe? Que não Sim. tinha necessidade. Mas
faz parte. A pessoa que possa ter dito isso, enfim, teve seus motivos também. A gente não está aqui para julgar. É que é um trabalho, às vezes as pessoas não entendem muito bem, mas não tem como, às vezes não dependeria só de vocês resolver. Exato. É uma situação que foge totalmente, né? É uma situação que fugiu de todo Controle mundo, né? de uma só pessoa, de uma só instituição, né? Mesmo E aí poder. foi que a gente foi organizando os abrigos, enfim, foi terminando os recursos, como eu falei, enfim. E a gente foi diminuindo, foi doando, graças a Deus. Muitos foram doados, muitos foram adotados. E a gente estava direcionando para poucos animais em cada abrigo. E tinha as idades, assim, dos animaizinhos, o que saía mais ou menos... O que mais saiu, assim, gato, praticamente gato quando eu entrava, Já saía. já saía no outro dia. Então, o gato que mais saía porque a demanda é menor do gato, fica dentro de casa, enfim. E o animal, o cachorro saía mais porte pequeno. Mas assim, eu não tenho como te dizer porte pequeno porque saiu de tudo, sabe? Sim. A gente teve um bom número de Mas adoção. bom, conseguiram, né? Conseguimos. Uma boa parte conseguimos. Daí, no final, eu tive uma ideia de abrir um instituto sem fins lucrativos, que era o Instituto Patas Unidas, e eu conversei com todos os líderes dos abrigos e juntei eles todos, que eram 43 cães, se eu não me engano de números. A gente alugou um sítio, aqui passando a Corcunda, e a gente bancava alimentação, alguém para fazer o manejo, o aluguel do sítio, e o valor estava muito, 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 muito caro, e a gente não tinha mais recurso. Então, quem estava apoiando a causa éramos nós líderes, né? Dos abrigos, enfim. E aí foi que eu falei no final do ano, falei, galera, não tem como, a gente vai ter que finalizar essa situação, porque o custo que a gente tinha de 12 a 15 mil reais mês, não tem como. E como é que vocês fizeram? Daí a gente entrou num acordo, enfim, e a gente tinha dentro deste instituto animais que eram resgatados por fulano, por fulano, por fulano. Então, cada fulano do abrigo ficou responsável em acolher esses animais com segurança em outro lugar. Então, daí a gente se desfez tudo e cada um ficou com uma parte dos animais. Daí a que mais ficou com animais foi a Luíse, que ainda hoje a Luíse está com os cães alocados com uma outra menina, que ela tem os 30 que ela resgatou. Ela resgatou absurdamente um monte, né? Nossa, muito. Mas hoje ela tem 30 para doar. Os que eu fiquei, os que ficou comigo sob minha responsabilidade, ficou só dois pretinhos, que estão comigo na clínica. E ontem, inclusive, acabei doando 2 dessa família. Eram mãe e filha que acabaram indo para uma casa. E aí o Froner, adestrador, tá com alguns da Carol, da FIMAC, enfim. A Carol e o Matheus conseguiram doar quase todos, ficaram com um só. Ai, que bom. Então, a gente, no fim das contas, ajudou muito, né? Enfim. Muito. Não tem como resolver isso aí, porque ninguém Não tem. iria resolver total, né? E as pessoas, assim, o que tu já viu de história ali dentro da clínica? O bem que esses pets fazem. Muito. Muito, né? Muito. Tem várias situações, né? Tem a situação da aquisição, da compra do animal, um animal de raça, enfim. E tem a situação da adoção. Então, diversas vezes o pessoal fala, nunca tive um animal, comprei um, enfim. Nossa, se eu soubesse que era tão bom assim, tinha comprado antes, taraná, taraná. Ou já tive animal, agora quero adotar, adotei, e é muito maravilhoso e tal. O animal, a gente apoia bastante a causa de adoção, que tem absurdo animais em questões vulneráveis, ou com as protetoras, enfim. Sim. O animal que é adotado, se ele não tem traços de agressividade, etc, etc, ele é muito grato à família que adota. Então, o relato que a gente tem da família que adota esse animal, né, em situação vulnerável, enfim, que ele dá muito amor e carinho. É bom, né? Gratificante, né? Gratificante. Então, a gente tem vários relatos, assim. A maioria dos relatos é bom. Não vou te dizer que não teve relato ruim de devolução, né? Tipo, adotei, não me adaptei, devolvi a pessoa. Aí sempre tem. Vai ter. Até com pessoas, né? Vai ter, exatamente. Eu trabalho que trabalho também com alguns processos ali de adoção que já vi pessoas pegar e entregar a criança, né? Sim. Não deu Então, tu certo. imagina, que a gente tem no lado humano, no animal também tem. Mas, assim, o relato que a gente tem é muito gratificante. E quando acontece assim, né? Uma situação que eu já passei, vocês assistem muito as perdas. As perdas é as triste, partes mais né? difíceis. É triste, né? Eu até me emociono falar que eu perdi há pouco a Molly, Sim, né? sim.
É bem difícil, vocês assistem isso, mas uma coisa eu quero deixar registrado aqui, ó. A acolhida é maravilhosa. A gente Nossa, trabalha com isso, porque tu imagina. Muito bom. A Polly tava com 13, 16 anos. E a Molly tava com 18 anos. Tu imagina, foram 18 anos contigo. Eles poderiam viver muito mais. E, na real, eles deveriam viver muito mais por tudo aquilo que eles nos dão, né? Então, eles deveriam viver muito mais. No mínimo uns 30 anos. Mas estou brincando, né? Mas a gente sabe como funciona. Então, nessa parte da perda, que é inevitável, vai acontecer, a gente trabalha com a nossa equipe para ter o maior acolhimento com vocês, né? Com vocês tutores também. E respeitar aquela decisão e aquele momento de partida, né? Então, a gente já teve várias demandas que as gurias colocavam uma musiquinha para ser uma partida mais com mais tranquilidade. A gente faz uma patinha, recebe os pelinhos, enfim, entrega para o tutor pode acompanhar. Diversas vezes eu já vi a gente chorando junto com o tutor sobre por causa da perda. Esse eu diria que é o momento mais difícil do nosso trabalho na clínica. A gente salva muito animal, isso quer dizer, é um trabalho difícil, né? A gente que está ali é bom, mas a gente nem percebe o quanto às vezes para nós, assim, em relação a uma eutanásia, uma perda, um atropelamento, etc., qualquer perda, é a parte mais difícil do nosso trabalho. Porque a gente tem que te levar essa informação, a gente tem que te ligar, ou, enfim, a gente tem que ter o contato visual contigo, tu tem que vir até a clínica. Então, essa é a parte mais difícil. Eu já passei por várias perdas ali, né? Não é fácil. Não é nada fácil. E aí a gente tem que desvincular algumas coisas. Por exemplo, eu já passei na rua, amigos meus, que perderam o animal lá por motivos que não teria como resistir, sei lá, um tumor, alguma coisa assim do tipo. E fala, não consigo entrar lá dentro, me remete a ela e tal. Verdade. Às vezes daí eu falo para eles, não, super entendo, tá tudo certo, mas pensa que a nossa equipe tá lá, a gente, sempre que vocês precisarem, a gente está à disposição, enfim. Porque é difícil a gente perder um animal dentro do estabelecimento, que não foi por culpa nossa, por exemplo, e aí a pessoa não volta porque se sente que foi ali que perdeu. Acontece isso. Em contrapartida, alguns, como tu, por exemplo, que já perderam pacientes com a gente, mas estão sempre lá porque confiam no nosso trabalho. Eu te dizer para ti, eu tenho confiança. Sim. Então... Bom, a Molly viveu 18 anos, né? Sim. E a gente até é um pouco egoísta, porque a gente fica querendo prolongar e tá vendo, às vezes, que a Molly a gente ficou assim, né? Na decisão, mas é que tudo tem o tempo, mais né? um pouquinho, quem sabe? Mas a gente tá vendo que ela não ia mais, entendeu? E tava... Aí eu sempre disse pra minha filha, a hora que a gente vê que ela tá mesmo, assim, em sofrimento, assim, que ela não tá mais aqui. Sim. Que foi o dia que tinha que fazer todo um trabalho na cabeça da minha filha também, né? Sim, é um trabalho para tudo, né? Então, assim, eu sabia que não ia dar, mas aí a Deise, nós conversamos, eu digo, não, deixa a Ana decidir. Né? Então, tudo, assim, que foi proposto para nós, em termos que ela pudesse melhorar, a gente fez. Tudo. Entendeu? Eu sou prova disso. Mesmo assim, ó, mesmo que melhorasse mais um pouquinho, não ia muito mais, mas vamos fazer tudo. Aí o dia que tudo... A Ana... Porque aí é uma coisa que dá uma leveza também, né? Sim. Assim, não, agora a mãe, ela a Molly não tá mais aqui. Sim. Ela já não tava mais, né? Sim. Então... Tu imagina, 18 anos é bastante tempo. É bastante. E nessa época, uma amiga minha também perdeu o petzinho dela, também mais ou menos a mesma idade da Molly. E a gente estava conversando, eu até gostei daquela conversa, porque ela disse assim, e a Molly? Eu digo, a Molly já faz tanto tempo. Ela disse, a minha também, não sei o quê. Nunca mais eu quero, porque não sei o quê. Por que nunca mais tu quer? Não, porque depois a gente sofre. Mas a gente vai deixar de... Quanto tempo? Foi a mesma idade, 18 anos também o dela. Eu disse, olha, 18 anos de muita alegria. Sim. Tu vai abrir mão disso, dessa lembrança boa, porque um dia tu vai sofrer. Sei. Nunca ninguém tinha me dito isso. Tu sofre uma vez, mas tu tem 18 anos de vida de alegria. Nunca ninguém tinha me dito isso, nunca tinha pensado assim. Eu digo, claro, só vou agora me dar um tempo para... Precisamos dessa fase do luto, né? Fase do luto, me reorganizar, né? Porque ainda tenho a Claire, né? A Claire foi doação, né? Sim. Ainda tenho a Claire, e a Claire tá ficando velhinha também agora, né? Vou me reorganizar, mas eu não quero ficar pensando que eu não vou ter mais, porque um dia... Quer dizer... Eu vou pensar no dia que eu vou sofrer, mas não vou pensar nos dias ainda alegres que eu posso ter. Sim. Então, eu digo... Vários dias alegres. Até a Ana ficou meio assim, tu quer? Eu disse, quero. Vai chegar o momento.
só vamos reorganizar e vamos de novo, porque ainda mexi com ela e disse assim, que idoso, né? Idoso, faz tão bem pro idoso, um petzinho, né? Porque a gente não precisa ficar assim, ó, pensando, ai, o meu filho não veio hoje, ai, a gente tem ali, a gente tá ocupada também, né? Eu gosto muito dessa parte. Tá entretida, né? A Claire tá numa fase agora, antes ela era mais ligada com a Ana, agora, não sei se é porque tá mais velhinha e tal, tá muito ligada a mim. Então, ai, mãe, tu não pode sair, porque não pode ir pra um show, porque demorar, não sei o quê, porque a Claire não quer fazer xixi, a Claire não quer comer enquanto tu não chega. Aí eu fico assim, ao mesmo tempo, dizer, ai, como é bom, né? Tem alguém. Tem alguém que se preocupa com a gente. Se preocupa, né? Então, às vezes eu saio e digo, ai, eu tenho que ir, porque eu não posso demorar muito, porque a minha cachorrinha fica me esperando, e é verdade. Então é muito bom, né? Um petzinho faz bem, né? Para a claro, saúde a gente mental. é suspeito a falar, né? Obviamente, mas. Não, mas tu vê muitas histórias ali, né? Muitas. História de superação. Superação, que o animal teve a capacidade. O animal foi capaz de ajudar aquela pessoa, não só ele, né? Porque não demanda só ele, Sim. A sair de uma depressão, por exemplo. Ah, pois é. Sim. Ele foi um dos pilares que ajudou. Claro que ela tem que buscar outras questões. Mas o animal faz milagre. É sério, é real. O animal faz milagre. Faz, né? Até essa coisa da gente, que a gente vai ficando também mais velha, parece assim que a gente não tá prestando pra mais nada, assim, entende? Então, ter alguém que, né, que depende, isso é muito bom, assim, sabe? A gente tem alguém que... eu tenho que ir para casa, eu tenho que dar comida. É aquela... Vou levar para tomar um banho. Tomar um banho. Eu até tenho que levar a Claire para tomar a vacina esse mês. Eu até estava lendo tem uma questão que eu queria te perguntar. Estava lendo... Agora a gente anda assim nos Instagram da vida. Tem tudo, informação tá tudo né? ali, né? Aí estava uma informação assim que a gente não deveria, a princípio, deixar para dar todas as vacinas no mesmo dia. Sim. É possível, né? Então, isso é real, assim, eu nunca senti nada de ruim. Na realidade, são estudos, cada vez mais tem os estudos novos, né? Então, assim como para tudo. Então, eles estão divulgando alguns estudos hoje que talvez o animal não deva fazer todas as vacinas ao mesmo tempo. Então, a gente faz um intervalo, faz 2 agora, 21 dias faz outras 2, por exemplo. Então, são os estudos novos que a gente precisa entender bastante o estudo novo para poder articular, enfim. Tem alguns tipos de raça que a gente não faz as vacinas todas no mesmo dia. Tipo Pug, tipo Spitz, tipo Bulldog. Que são raças mais sensíveis que pode ter alguma reação cruzada. Em contrapartida de algumas outras, a gente faz 3, 4 no mesmo dia, ou enfim. Sim, mas eu tô acostumada a levar, que nem agora. A Ana diz, mãe, tem que levar, que no final do mês tem que levar pra tomar as vacinas. Ela toma gripe, ela toma não sei o quê, ela toma raiva, ela toma todas. É, isso aí. Né? E tá tudo bem, porque ela fica bem, né? Sempre ficou bem, sempre né? Ficou bem. Há anos e anos a gente fazia, sempre ficou bem. Mas são estudos novos que a gente precisa entender e estão surgindo e a gente precisa estudá-los para a gente poder tomar algumas decisões de protocolo. Me fala um pouquinho da estrutura ali, que eu vejo, né, que seguidamente muda, né? E muda, e mais uma salinha, mas não sei. E a creche que eu não vi mais, não sei se ainda tem, não tem. Assim, eu sou fã de ajustes, né? Eu sou fã de modernidade, eu sou fã de melhorar, né? Então, eu gosto de estar sempre atendendo bem o nosso cliente. Anteriormente, a gente tinha 2 consultórios. E com a demanda, enfim, foi aumentando, graças a Deus, a competência do trabalho das meninas, a gente tinha uma demanda de um 3º consultório. E acredito que se eu colocar 4 consultórios, a gente vai ter essa demanda. Com certeza. E aí, o que acontece? Aonde ficava aquele espaço da creche, a gente fechou aquele espaço da creche ali e a gente acrescentou 2 consultórios. E fechei um. Então, ou seja, um que eu tinha construído uma internação. E aí, ficou 3 consultórios hoje. Então, a minha demanda está tudo certo, eu atendo essa demanda. A creche tem. A hospedagem fica naquele corretor da estética lá, onde eles ficam hospedados ali. E ao invés de eles ficarem no pátio de cima, eles ficam no pátio de baixo, dependendo, claro, com todas as regularizações de temperatura, etc. e tal. Então, a creche ainda existe. Mas o nosso foco não é uma creche, o nosso foco é atendimento. Tem outros lugares crescendo, como a Molo, por exemplo, e que está aqui no centro, que são especialistas em creche. A nossa creche são para animais que já estão conosco há muito tempo, desde pequeno, enfim. Tanto é verdade que lá no final do ano, as nossas vagas são limitadíssimas para aqueles que já são nossos clientes e já sabemos que vão ficar ali.
né? Então, a entendi. gente já sabe disso. Muito difícil, e sempre acontece, no final do ano, um cliente novo pedir vaga de hospedagem. Sim. A gente realmente não tem, porque a gente limita só para aqueles que já são nossos clientes de hospedagem. Então, a gente tem creche, sim, hospedagem, a estética, consultório, exames. Eu tô sempre vendo, sempre modificando, sempre melhorando, né? É isso aí. E a gente não vai parar por aí. A gente vai cada vez mais modernizar a clínica e, enfim, claro, E, bom, aí tu te forma breve. final do ano, aham. Já A final do formatura é em fevereiro. ano. Já te forma agora, termina agora. Termina agora. Nossa, que rápido. Isso aí, muito rápido. E neste meio tempo, mais um recomeço, eu estou fazendo um MBA em pós, gestão pet, gestão no mercado pet. Então, a gente não para. Né? A gente não para. E aí E pro futuro, assim, tu pretende, então, bom, porque eu entendi, tu vai continuar na gestão, né? sim, eu não tenho como não fazer parte da gestão, né? Sim. Claro, existem outras possibilidades, enfim, mas eu gosto da gestão. O que eu vou fazer no futuro? Tu quer saber essa resposta, né? Exatamente. O povo quer saber, não O sou povo eu. O quer povo saber. quer saber. Eu pretendo, isso é uma pretensão, Claro. a gente não sabe Uma expectativa, daqui... né? É, uma expectativa, a gente não sabe que daqui a 6 meses o que pode fazer. Pretendo fazer a prima vacinação lá na clínica. O que é a prima vacinação? É atender os filhotes. Começar com o atendimento dos filhotes, enfim, e aí acompanhar aquele paciente até a fase adulta dele. Então, eu pretendo fazer isso, abrir a agenda para a prima vacinação. Vou fazer? Não sei, tem mais 6 meses ainda para pensar. 8, né? Porque eu pego CRMV só lá em fevereiro, então, tipo, tem tempo para pensar ainda. É que, de repente, deve ter outras coisas que quer fazer. É difícil fazer tudo, a gente É gosta, difícil, né? Eu já tenho uma demanda bem grande, tanto na parte da gestão, então eu não posso ir para vários caminhos. Pois é. Tenho vários desejos. Mas a gestão em si, assim, ela te traz... assim, vou ficar só na gestão mesmo. Sim. Ela te traz satisfação, É o que eu gosto. é o que tu gosta. Isso que é importante. Não é o que eu gosto, é uma das coisas que eu gosto. Uma das coisas, claro. É, Mas ela te e prende, quando eu assim, estou falando de gestão aqui contigo desde o início, eu não estou falando de gestão financeira. Sim. Tudo que eu estou falando de gestão desde o início aqui é gestão de pessoas, gestão de clientes, gestão de parcerias, gestão de marketing, é toda essa questão aí. A única coisa que eu não estou falando aqui é gestão financeira, que obviamente eu tenho que fazer. Sim. Mas é o que eu gosto, é o contato, é entender a demanda do cliente, como foi, qual foi a tua expectativa. Então, é a parte que eu gosto, de fato, sempre gostei. Tanto é que eu era gerente ali na clínica, ficava na recepção e eu sempre filtrava demandas, enfim. Mas é a parte que eu gosto de fazer. Vou juntar concomitantemente com um atendimento? Sim, talvez. Vamos ver o que vai Sim, acontecer. eu sei, é que a gente Não posso gosta. dar muito spoiler. Tá bom. É como tu, como é que é? Como tu gosta de várias coisas, assim como eu, é uma dificuldade, porque a gente quer fazer. Sim. Quer dizer, a vontade de fazer muitas coisas. Sim. Mas a gente sabe também que não tem como, né? Sim. Até para dar Até uma porque qualidade e tal. a minha equipe é completíssima. Sim. Para tu ter uma noção, eu tenho 4 veterinários na parte da manhã, mais 4 estagiários. Ou seja, são 8 pessoas das 8 da manhã às 14 horas. Bastante. Saem essas pessoas e entram mais 3 veterinários e mais 4 estagiários auxiliares. Então, ou seja, mais 7 pessoas. Então, ao longo de 12 horas, a minha equipe ela é muito qualificada e é a maior equipe que tem na região. E é de verdade isso, eu não tô... Olha, muito bom esse reconhecimento aí. São números, tu entende? Então, assim... E depois tem o plantão, que fica um plantonista mais 3 auxiliares. Ou seja, qual que é a minha ideia de gestão? A minha ideia de gestão é a maior capacitação dos meus colaboradores, veterinários, enfim, todos, para que a gente possa cada vez mais atender melhor. Entende? Mas, porque as demandas dos animais, elas são demandas muito sérias quando eles estão doentes, né? Sim. Então, eu tenho total responsabilidade e capacidade de atender uma demanda. Quando a gente chega e diz que, esse caso aqui a gente não consegue, a gente encaminha para Porto Alegre. Mas são raros os casos que a gente não consegue, que a gente encaminha. Algum especialista de Porto Alegre, enfim, mas temos especialistas que vêm aqui. Então, e isso é um dado que a gente levantou, e de pesquisas, enfim, que a maior equipe da região metropolitana é minha. Olha. E maior equipe de muitos estabelecimentos de Porto Alegre. Então, a gente tem uma quantidade de números de pessoas trabalhando absurdamente alta.
Por quê? Porque eu não quero sobrecarregar ninguém. A gente quer um melhor atendimento, a gente quer a melhor qualidade de trabalho dos colaboradores. Que é importante, né? Que é importante. Eu preciso deixar a Deise e a Mariana livre para pensar, para articular, para fazer cirurgia, para voltar, não ter que voltar e atender 10 pessoas. Então, a gente precisa que ela faça a cirurgia dela, ela faça com a agenda marcada, ela volte para atender os pacientes dela. E falando, tu falou assim que cada equipe procura desenvolver alguém para liderar aquela... Certo. E tem algum momento que eles entram de forma periódica, alguma coisa assim? Todo mundo, as equipes, contigo, que vocês tipo reuniões, assim? Reuniões, aquela aproximação, existe momentos programados? Ou é quando surge uma situação? Fazemos direto reuniões e conversas programadas ou em grupo ou individual, ou quando surgem demandas, que a gente precisa discutir sobre um paciente, a gente precisa discutir sobre demandas. Então, a gente trabalha muito, eu converso muito com o pessoal, muito, muito, muito. Então, a gente tem, cada uma vem conversar com a gente faz um feedback, como é que tu tá, o que tá sentindo da empresa, a gente conversa muito em grupos de WhatsApp hoje, porque a maioria que a gente, o que menos a gente tem é tempo para conversar, mas a gente tem que achar. Isso eu te perguntar, não faz reuniões virtuais também, alguma coisa virtual, assim? Não, a gente não se adapta com reunião virtual no nosso grupo, a gente se adapta com, claro, a gente conversa em grupo, mas a gente faz reunião presencial. A gente é um pouco... Mas até porque acho que ali estão muito... Próximo, isso. Eu acho que e a gente tem passagem de plantões. melhor, né? Do que sair do ambiente depois. E a gente tem a transição. Então, na passagem de plantão, eu costumo dizer que é reunião diariamente. Pode dizer esses horários das transições? Posso. Só porque a gente fica, né? Quer ir, não, mas a hora que nem eu faço quando eu vou pedir um apoio lá para a Brigada Militar para fazer cumprir alguma medida, alguma coisa, a gente sempre começa, esse horário é transição, vou esperar passar, senão vai demorar. A nossa transição começa às 7 horas da manhã, das 7 às 8, com a passagem do plantão para o turno da manhã. Tá. O turno da manhã desenvolve o trabalho e começa a outra transição, que é da 1 às 2, das 13 às 14, que é a transição do turno manhã para o turno da tarde. A última transição do dia é no final da noite, no final da tardezinha, enfim, que é das 19 às 20, que é a transição do turno da tarde para o plantão. Passagem de plantão constantemente pessoal, com ficha do paciente na mão, olhando o paciente. Passagem virtual, então, ou seja, passagem. Comunicação é tudo na vida. É tudo. Então, a comunicação que a gente tem que ter com tudo tem que ser clara. Ainda mais quando a gente está tratando de vidas, né? Agora, tu falou uma coisa importantíssima. Aliás, tudo hoje tem que ser comunicação, né? Sim, tudo. exato. Quem se comunica tá feito. Quem não se comunica tá ferrado, né? Porque tu tem algum problema... Não digo problema, assim, mas nos grupos de WhatsApp existe às vezes alguma coisa... Por uma comunicação, porque o WhatsApp ele tem um probleminha, ele é bom, mas ele... Às vezes eu falo um negócio ali e a pessoa recebe de outro jeito. É isso. Se a gente não souber usar a ferramenta que a gente tem... Mas tu tem tido, assim... Tem sido um desafio, às vezes, ou não? O desafio sempre vai ter. Sempre vai ter quando a gente trabalha com pessoas. Quando a gente trabalha com essa gestão. A gente sempre vai ter o desafio. Então, assim, a gente tem que saber usar a ferramenta e WhatsApp, todas essas ferramentas novas que está indo, porque a gente tem que saber que no WhatsApp escrita não há interpretação, não há entonação. Né? Então, a gente tem que sempre trabalhar isso. Tudo que está escrito naquela passagem foi falado ao vivo. Não vou dizer tudo, vamos dizer 90%, tá? Porque a gente falar um tudo, às vezes a pessoa pode ter lembrado e colocado ali. Mas está na ficha do paciente. Então, assim, tudo que a gente consegue esclarecer vai ser sempre ótimo. Respondendo a tua pergunta, a gente não tem problema com interpretações de texto, né, dentro da clínica. O que eu peço para eles é a maior clareza e a melhor escrita para com o tutor. Escrever. Para que o tutor não entenda, não interprete diferentemente do que a gente está tentando dizer. Porque, obviamente, tu que está escrevendo entende do que a gente está falando. Claro. O tutor que está lendo não vai entender metade do que tu está falando. Então, por isso que a gente tem que ter a maior clareza possível. Às vezes, a gente não usa termos técnicos para a gente explicar para o tutor. Isso tem sido um problema em todos os setores, né?
tribunal, inclusive, tem essa proposta de linguagem mais simples. Né? Sim, Não exato. posso chegar assim... O trabalho do oficial, por exemplo, é chegar e ler todo aquele mandado, mas hoje a gente não vai literalmente ler, porque a pessoa não vai entender nada. Tu vai ficar ali lendo, ela vai dizer, tá, o que eu faço? É muito difícil a gente estar numa profissão e ler outras que questões. Que pra gente parece óbvio, né? Exato. Quando é tua profissão, parece muito óbvio. Eu, às vezes, chego... Vamos dizer assim, ó, esse tempo cheguei para trocar um pneu do carro, o cara falou um monte de coisa ali, porque o pneu tal, o pneu remote, não sei o quê, papapá. Aí eu fiquei assim, a gente fica meio com vergonha às vezes, né? Ah, tá, daqui a pouco, não botei vergonha, eu não entendo. Tá, o que quer dizer com esse pneu assim, sabe? Sim. Que eu Me não esclarece. Entendo. Aí ele falou, era uma coisa simples, né? Mas tá. Mas a gente também, essa linguagem realmente, quando fala, é muito boa, já recebi várias, né? Uhum. E as minhas são muito carinhosas, muito queridas, desde a recepção, a do banho, meu Deus, é só elogios mesmo, de verdade. Muito obrigada, gente. E essa é a razão de eu estar aqui quantos anos, né? Sim, a Anivete está desde 17, né? Então já tem bastante anos, mudou bastante. Acrescentamos qualidade absurda de mão de obra, que são as veterinárias. Sim. Mas voltando só para finalizar o assunto, e quando há um registro importante que tenha que ser falado, a gente liga. Ah, legal. O boletim é encaminhado, enfim. Mas se há uma coisa importante que a gente tem que conversar, enfim, a gente liga. A gente liga para o cliente ou vir até a clínica, ou falar por telefone, esclarecer algumas coisas. Como eu te falei, tudo é muito novo para o tutor, né? Em geral. Sim. Público geral, seja a profissão que for, que está recebendo essa informação. E entra com uma outra questão, o nervosismo de ter um paciente doente, o seu pet doente. Então já é... Tudo que a gente não quer ouvir é uma notícia ruim, né? Exato. A pessoa tá falando, né? Tá escrevendo, tu tá o que então é? A gente tem que ter essa interação, tem que ter. Elas são obrigadas, tem bastante gente para trabalhar para melhor atender vocês. E atendem muito bem, viu? Muito obrigado. É a exigência que eu falo para elas, gurias, a gente tem que ser o mais claro possível. Não podemos mentir, não podemos fugir da nossa ética. A gente tem que ser o mais claro possível com o tutor, o mais educado possível. E se vocês entenderem que o tutor está ignorando ou falando de alguma maneira mais ríspida, vocês passam para mim. Sabe enfim. que tudo isso que tu fala e da forma que tu gerencia parece óbvio, assim. Então, eu quero dizer que eu, como cliente lá há muito, muito tempo, pode parecer óbvio, mas é difícil encontrar um local assim. Não é tão simples assim. Porque não é fácil. Não é assim, tipo assim, dizer assim, mas tudo é assim. Tudo deveria ser assim, talvez, mas não é assim. Sim. A gente já tem experiência bastante. No trabalho, de vez em quando, né, a gente vê, né, as histórias, os processos também. Sim. Que não é assim tão simples, né? É porque não é fácil, né, Rô? A gente entende Exato. que tudo é treinamento na vida, né? E eu volto a falar para ti, é a gestão de pessoas. Então, eu sempre vou falar para ti que é gestão de pessoas, tu vai cansar de escutar eu falando isso. Sim. Mas tudo é treinamento, as gurias entendem o lado, a gente tende a ser muito empático, porque a gente entende o lado do tutor. Mas esse é justamente isso, só para quem tiver, né, aí, uma situação que tem uma clínica, está gerenciando também. Esse é o segredo, né? Se preocupar com as pessoas. Exatamente. Eu vou te dizer vou te fazer uma confissão aqui. Existe estabelecimento aqui em Gravataí, do mercado pet, enfim, que conversa muito comigo. Que a galera já trabalhou comigo, abriu o seu negócio, enfim. E a gente troca muita ideia. E eu digo para eles, vamos marcar um café, vamos trocar ideia, a gente conversa, vamos sentar, porque a gente tem que se ajudar. É óbvio que eu só ajudo quem eu vejo que quer ajuda, que precisa de ajuda, enfim, que eu vejo que são pessoas boas. Então, a gente tem parceria com quase todos aqui de Gravataí. Então, tudo que a gente consegue conversar e dialogar é perfeito. Porque só quem ganha é o cliente. Não interessa que hoje tu tá comigo, amanhã tu vai para outro lugar. Sim, eu sou uma mente aberta, né? É difícil mesmo. Mas então, é óbvio que eu te quero fidelizada comigo, claro. É normal isso. Mas a gente está sempre à disposição para a gente poder trocar. E às vezes, como tu falou, às vezes a tua demanda está tão grande que tu... Por exemplo, se eu chego, tu não consegue atender ali o meu caso, enfim, o caso do meu pet, igual eu vou querer que tu me indique. Exato, E aí tu tem que saber também, porque também uma indicação sem... É uma indicação muito complicada fazer hoje em dia. Para tudo, né? Para tudo. Mas a gente indica, quando é um caso muito sério, a gente indica para hospitais muito bons também em Porto Alegre.
Então a gente indica de olho fechado, assim. E a gente tem contato com o hospital pode me ligar, pode ter esse contato para a gente entender do paciente. Deixa eu fazer uma pergunta agora, não sei Faça. se tu vai querer responder, né? Eu não fugi de pergunta, tu sabe. Tu vai, já tá prestes a pegar o teu canudo, né? Aham. Depois vem o conselho, né? Isso, Aham. né? Mas tu tá estudando, agora tu já está fazendo... Fazendo uma especialização, um MBA, em gestão do mercado pet. Tá. Especificamente, tu tem algum plano específico para essa especialização de consultoria, coisa Sim. assim, para outro? Eu já pensei. Não vou dizer para ti que pensa já. nisso? Não, Não tem não vou nada? dizer para ti que eu nunca pensei nisso. Sim, já pensei em fazer algum tipo de consultoria. Mas hoje eu não me sinto pronto, obviamente, né? Sim. Mas por isso que a gente precisa buscar espaços e entender todas Para as ter mais uma demandas. alternativa. Não é uma coisa que está Exato. desenhada assim, mas é mais uma alternativa. Exato. Por isso que a gente faz a procura, vai estudar, porque eu primeiro preciso planejar o meu negócio, para o meu negócio ser um negócio de excelência em todas as partes, Sim. para eu poder pensar, tá, e agora, vamos dar um próximo passo? Sim, já pensei futuramente trabalhar com alguma questão de gestão para demanda, para demais colegas, enfim. Sim. Mas isso está lá na gavetinha, lá no fundo. Mas sim, já É, o que eu pensei. digo, é mais uma opção mesmo, mais uma carta na uma manga, opção. né? Porque assim, ó, eu tenho certeza que quando tu começou a fazer a veterinária, tu podia ter uma ideia, tu sempre gostou, aquela Sim, coisa. sim. Mas eu tenho certeza que em algum momento, que assim como eu faço a fisioterapia, a gente vê tantas oportunidades. Caminhos, né? Tantos, assim, coisas que tu nem pensou antes, tu pensou... Na realidade, a tua leitura é perfeita, porque eu comecei fazendo o curso veterinário sem pretensão nenhuma. É. Vamos fazer o curso. Qual é a tua pretensão principal? Minha pretensão principal, lá no início, era usar a parte prática que eu tinha com a teórica para entender, fazer a demanda. Entender, discutir, conversar, entender o caso do paciente e tal. Essa era a minha ideia. Porque o conhecimento, como eu te falei, ninguém te tira. Exato. Né? Então, enfim, é uma situação que eu pensei e fui buscar para ter o conhecimento. Eu iria atuar lá quando eu comecei? Não sei se eu iria atuar. Eu iria fazer esse pós agora? Não sei. Não. Porque então, o lá bom no de início, estudar é isso, né? te dá Porque às vezes a gente caminhos. vai por um caminho, assim. Mas quando chega lá, aquilo se é. Tem um momento ainda da faculdade, especialmente, tem um momento que tem aquele primeiro semestre, que às vezes é meio... É bom porque ele é tumultuado, aí que faz cadeiras em comum com outros cursos e tal. Depois começa a fechar, e daqui a pouco... Afunila, né? E daqui a pouco parece que tu vê um mundo de novo. Tchau, eu pensei aqui nesse caminho, mas tem 1000 caminhos ainda também que eu poderia... Exatamente. Isso é tem muito uma bom. frase que eu adoro, que eu acho que eu já usei aqui, que a vida te direciona. Então, ao longo do processo, a gente vai pensando, né? Hoje tem umas ideias, que eu não posso dar spoiler, mas tem umas ideias... Mas de quando puder, vem aqui. Quando puder, eu Nos venho contar. aqui. Faço. De primeira mão aqui. Primeira mão, sem Compromisso. problema nenhum. Então, algumas ideias a gente tem, enfim, para o futuro, se vai sair do papel, enfim, não sei, a vida te Faz a direciona. parte, trabalha para Exato. isso, né? Um universo. Vou te fazer umas perguntinhas agora, né? Que Faça. nós estamos caminhando para o final. Umas perguntinhas. Eu não fugi de nenhuma, eu respondo todas. Olha só, assim que é bom. Vou até tomar uma água depois, que A tu pegou o telefone. gente aqui respeita mesmo, assim, porque às vezes tem, né? Eu sempre, a pessoa, o que eu vou falar? Eu digo assim, ó, tu vai começar conversando e as perguntas mais ou menos vai ser no sentido do que tu falar. Então nunca sai, às vezes, tem medo, vai perguntar uma coisa. Não, vou perguntar, porque se tu falou Sim. alguma coisa aqui é porque tu tá disposto. Isso é legal, é uma pergunta animal, Ela anotou as perguntas para falar. Eu faço para todas essas perguntas. Ó, se tu tivesse assim que escolher um animal que te representasse hoje, ou a tua vida, o teu momento, a tua fase, qual seria? Essa pergunta é muito boa. Tem muitos animais que poderiam me representar. Meu Deus do céu, tô curiosa. Muitos animais que poderiam me representar. Mas eu vou usar o cachorro. O cachorro me representa muito, porque o cachorro ele é sociável, ele faz a gestão de grupo, o líder da matilha. Fiel. Enfim, então, Amigo. assim, é fiel, é amigo, e é isso eu sou fiel, sou amigo, enfim, sou verdadeiro. Então, eu escolheria o cachorro. Que legal. Bem diferente.
Tem gente que é leão mesmo. Né? O rei da selva. É. Agora, tu que é gestor, eu vou te perguntar. Qual é o comportamento, tá? Um comportamento, assim, que tu diz assim pra pessoa. Esse comportamento é tolerância zero. Sim. Tudo, menos isso. Porque tu, de cara, já, às vezes, sabe, precisa intervir, né? O líder não é aquele que é bonzinho, que Sim, sempre sim. vai dar certo. Às vezes Sim. precisa ser firme também, porque... Mas qual é o comportamento assim, que tu diz tolerância zero? Tolerância zero é ofensa e falta de educação. Isso é tolerância zero. De todos. Funcionário entre funcionário, colegas entre colegas, clientes com funcionário, colaborador, funcionário com cliente, enfim, com o animal. Né? Então, isso é tolerância zero. É isso aí. Eu esperava mais ou menos isso. Se tu tivesse que dar um conselho hoje, porque é o que tu também é, né? Um conselheiro, digamos assim, porque tu trata ali na tua clínica com profissionais recém-formados, Sim. estagiários, Sim. auxiliares, enfim. Que conselho tu daria para uma pessoa que ela está, independente, não precisa ser do trabalho em si, mas que ela está com um problema, assim, mas reduzido em 2 palavras, assim, que a pessoa, sabe que a pessoa, ela não adianta tu querer desfilar um monte de coisa para a pessoa, Sim. porque naquela hora, 2 que vão impactar, que vai fazer, ela vai ajudar ela de Em alguma termos forma. profissionais, Ou pessoais também, que às vezes, como tu lida, né, com pessoas, às vezes, eu acredito que tenha pessoas que vêm e te expõem alguma Sim, coisa sim, ali, porque a sim. gente sabe que os nossos problemas pessoais, eles interferem bastante. Não existe essa bobagem de deixa lá É muito difícil. lá fora, é difícil, né? A muito gente sabe que a difícil, gente é impactado, né? por isso que a gente tem que acolher o Às colaborador. vezes até às vezes, claro que a gente não vai ser... Às vezes eu tô pé da vida, mas eu não vou ser grossa com uma parte, eu vou... Mas às vezes até falta de um sorriso, porque a gente tá... Então, a pessoa vem e te conta um problema que ela tá. Pode ser no trabalho, com um colega, pode ser com, enfim... Ou o pessoal da vida dela, e tu não tem muito tempo, porque tá vendo que a pessoa tá atordoada com aquilo, tu precisa dizer 2 coisas para ela que vai, pelo menos, fazer ela impactar. Olha, falar 2 coisas para mim é difícil, porque sabe que eu É. gosto de falar. Mas eu vou falar 3 pontos. Primeiro, a conversa. Tem que haver conversa para poder resolver as demandas. Segundo, Importante. capacitação. Tu tem que te capacitar para tu entender a demanda e por muitas vezes discutir com o cliente, com o colega, discutir de embasamentos, não discutir de briga. Importante falar. E capacitação. Então, ou seja, capacitação é muito importante para isso. E o terceiro, que daí é uma opção que eu digo para a galera, uma opinião minha, que a gente tem que ser pessoas melhores. Esse é o meu lema dentro da empresa, desde Muito que bom. sempre. A gente tem que ser pessoas melhores. Para nós, para a sociedade, para os animais, para todo Aí tu mundo. poderia resumir dizendo para ela assim, ó... Direcionar ela a enxergar o melhor nela também, Exatamente. né? É isso. Porque isso é uma Tu dá o teu ferramenta que ela melhor. vai, né? E aceita uma dica de uma outra pessoa mais madura, enfim, pensa naquilo. Não precisa brigar por causa de uma... Sim. quem sabe tu faz assim, que tá pensando. Não. Quem sabe tu faz assim, bom, vou pensar no que ela tá falando. Por que não? Então é isso. São esses 3 pilares que a gente pode Muito bom. organizar. Agora uma totalmente fora da casinha. Aleatória. Fora da casinha, mas é a última aqui, ó. Tu vai falar, olha, mas seja sincero. O que não pode faltar na tua geladeira? Não pode faltar na minha geladeira água com gás. Ai, com gás! Isso não pode faltar na minha geladeira. Nossa. Tem várias outras coisas, Sim, né? sim, mas água com gás. Porque água com gás é que eu e a minha esposa gostamos muito, né? Mas, enfim, poderia te dizer 1 milhão de itens. Sim, hoje Mas em água dia a com gente- gás não pode faltar. Hoje em dia a gente tinha que ter uma listinha, né? De é o ovo, não sei o quê. Não sei o Isso, quê, várias. né? Mas a primeira que me veio à cabeça é isso. Sabe por quê? Porque eu tô com 2 garrafinhas lá. Ou seja, eu tenho que comprar mais. Então tá. Isso tanto em casa como no. Tanto em casa Como no trabalho, como no trabalho. Na realidade, no trabalho não pode faltar café. Porque eu tenho minha cafeteirinha particular lá que eu passo quando eu quero, enfim. Mas em casa, água com gás. Ai, que bom. Olha, gente, foi muito bom esse papo. Passa rápido, né? Passa muito rápido. Pensa assim que a gente faz 15 minutos e conversa. Não, faz 1 hora já. Sério? Pô, passa muito rápido. Sabe? Muito rápido. E foi um prazer te receber aqui. Prazer é meu. Adorei mesmo. O pessoal gosta desse assunto sobre pet, né? A gente Sim. precisa até conversar mais sobre essa questão de adoção com as Sim. meninas ali que tem também. Sim.
Tem coisa que é falta da gente entender melhor Entender como funciona, né? esclarecer, né? Então foi muito bom. Tu quer deixar teus recados aí, tuas redes aí? Quero. Vender teu peixe aí, é tudo assim, pode. Vou ser sucinto, enfim. Quem quiser seguir a gente no Instagram é Anivete_Gravataí. Chama no WhatsApp, conversa. Nosso atendimento é 24 horas. Então, ou seja, se você ligar na madrugada e a gente não atender, não interessa. Pode pegar o animal, o paciente e ir para a clínica. Aconteceu comigo. Porque a gente, às vezes, a equipe é reduzida no plantão, mas a gente sempre vai estar lá. Sempre vai ter um veterinário lá. A gente trabalha 24 horas por dia. Sabemos que em alguns lugares não tem veterinário 24 horas, que isso não é o correto. Na Anivete tem um veterinário no mínimo. Tem lugares que, assim, eles até dão atendimento, mas tem que ligar, enfim. Que se encontra, né? Tem que se deslocar. Não, quando há uma internação de qualquer paciente, quando é um estabelecimento que tem um paciente, sendo ele hospedado ou qualquer coisa, tem que ter um responsável técnico no estabelecimento. Então, a gente tem um responsável técnico, no mínimo, durante as 24 horas. Então, assim, nosso atendimento é com hora marcada, mas a gente atende também em caixas, né? Tenho pessoas capacitadas para isso. E é isso, estamos aí, apoiamos bastante a causa da adoção, porque vivemos isso há um ano atrás. Esse é o assunto que a gente vamos podemos abordar, num próximo podemos abordar, exatamente. Temos bastante embasamento sobre isso. Acrescentar que a nossa empresa, a nossa clínica, ela é patrocinada pela Premier Pet. A Premier é uma linha de ração super premium. Maravilhosa. A Claire conhece, gosta. Maravilhosa. Então, o animal que fica internado conosco não precisa trazer a sua alimentação. A gente fornece a alimentação da Premier, que é uma alimentação super premium, enfim. Ela está aqui como nosso patrocinador. Premier. Então, eu tenho até, eu já ganhei faz tempinho um... Kit de alta? Kitzinhos e para comida. Eu tenho da Premier, que a Claire só pode, né? Bonitinha, só pode comer da Premier, porque ela tem aquelas coceirinhas, aquelas coisas. Ela deve comer hipoalergênica. Isto. Né? E ela tem problema de obesidade, então a gente tem que dar uma controlada. Então é a Premier. Então tu vê uma baita de uma marca dessa, pensando na nossa clínica lá em Gravataí, uma clínica humilde lá em Gravataí, aposta na nossa marca. Então, se eles apostam, somos a única marca, somos a única empresa entre Cachoeirinha e Gravataí, isso eu posso te afirmar, que é patrocinada pela Premier. E que estamos à disposição para quem quiser. Betinho, foi um prazer. Aliás, diz teu nome todo, porque eu te chamo Meu de nome é Betinho. Roberto Lucas Borba. Que se tu falar o Roberto, ninguém conhece. Prazer, Rosângela, porque eu cheguei aqui e digo, ele perguntou quem vem. O Betinho. A galera associa o Betinho e Anivete, entende? Se falar Roberto... Não, ninguém sabe. É muito difícil. Poucas pessoas me conhecem como Roberto. Então, às vezes, quando eu me apresento como o Betinho mesmo. Então tá, foi um prazer. Prazer é meu, estou à disposição quando precisar, só me ligar aqui. Com certeza, vão querer saber dos projetos futuros, das mudanças. Aqui também estamos à disposição. Só tu nos chamar também. Muito obrigado pelo convite, estou à disposição.